Pense com a sua própria cabeça, não com a cabeça dos outros. E assim começamos mais um Neurotônico, o podcast que faz você pensar e tomar as suas próprias decisões. Hoje estamos aqui ao vivo conversando com o deputado Sóstenes Cavalcante. Seja muito bem-vindo, deputado. Obrigado, Yuri. Obrigado a todos vocês que acompanham aqui o Neurotônico. É uma alegria estar compartilhando com você e fazendo com que cada um de nós possamos pensar, refletir sobre política e sobre todos os assuntos que você quiser abordar aqui. Eu estou à disposição. Deputado, o senhor que está no seu mandato de deputado federal tem feito um trabalho bastante atuante, né? Está envolvido em várias situações que são de suma importância para o desenvolvimento do país, né? Fala um pouco sobre a PEC da reforma do sistema de foro especial. Como é que é isso? Na verdade, nós temos já a nossa democracia, que é jovem, precisa passar por amadurecimento. Eu sou daqueles que não defendo que toda hora tenhamos uma reforma constitucional, né, ou mudanças na Constituição. Isso não é bom para a democracia. Entretanto, a gente tem que entender o momento histórico. Neste momento, há uma deformidade da relação dos três poderes. Nós estamos tendo um poder, neste caso o poder judiciário, que vem se sobrepondo sobre os dois demais poderes. Isso já começou e não é uma questão de um governo ou outro. Isso já vem transpassando governos. Eu estou no terceiro mandato de deputado federal e me lembro que no meu primeiro mandato, quando do impeachment da ex-presidente Dilma, ali já começou uma interferência. É que, para nós que somos de direita, meu caso, eu tenho bandeira direita definida, sou conservador, naquele momento talvez poderia soar como uma coisa boa, que foi a interferência do poder do STF, impedindo que o presidente Lula pudesse ter sido nomeado ministro da Dilma. Eu lembro disso. Lógico que aquilo era para o Lula ter o foro especial e não ir preso, o que a motivação era errada da presidente Dilma em nomeá-lo. Entretanto, ali já foi uma das graves interferências do Poder Judiciário sobre o Executivo. Depois isso voltou a se repetir com o governo Temer, na nomeação que seria ministra, eu acho que do Trabalho, Cristiane Brasil, a filha, inclusive, do Roberto Jefferson. Mais uma vez o Poder Judiciário, na figura do Supremo Tribunal Federal, impediu a nomeação que ela pudesse ser uma ministra. Passado o governo Temer, isso volta a se repetir com o governo Bolsonaro, onde foi impedido de nomear o superintendente ou coordenador da Polícia Federal. Isso eu estou falando decisões do Supremo Tribunal Federal, por não dizer em outras esferas que acontece nos estados, pelos tribunais de justiça, muitas vezes interferências. E nós temos o mais grave para mim, que é a famosa usurpação de competência, que nós temos instrumentos constitucionais, que é a ADI, um mecanismo que os partidos e algumas instituições brasileiras podem ir ao Supremo para assustar uma decisão do próprio Congresso. Isso tem sido feito constantemente, ou quando o Congresso não legisla, como o caso do aborto, drogas, eles vão ao Supremo Tribunal Federal com esse instrumento chamado ADI, ação de declaração de inconstitucionalidade, e com esse instrumento eles acabam revertendo uma decisão do Congresso Nacional, que ali de verdade a representação do povo brasileiro. Com certeza. Então, assim, para mim, é necessário a gente rever o foro. De um tempo para cá eu amadureci essa ideia. Por quê? Porque você acaba tendo, com foro privilegiado, todos os deputados e senadores são julgados por um único colegiado, por um único magistrado ou colegiado, que é o Supremo Tribunal Federal. O que eu defendo, inclusive entrei com a PEC, pedindo que a gente possa redirecionar esse foro. O foro começar no Tribunal Regional Federal das regiões, né? Nós temos 5 tribunais regionais, ou seja, quer representar contra o parlamentar? Começa lá. Se o parlamentar perdeu ou ganhou, você tem mais um grau de recurso. Qual seria esse recurso? STJ. Perdeu no STJ no voto individual do ministro ou do colegiado, você teria como última instância o STF. Então, assim,
você daria ao parlamentar um pouco mais de autonomia para que ele não pudesse ficar refém de de uma única instância de julgamento. Eu acho que isso acaba contribuindo neste momento para a gente evitar que um poder se sobreponha sobre o outro. Por isso eu defendo esta PEC, dei entrada, estou trabalhando intensamente para que ela seja aprovada, diferentemente daquela PEC do fim do foro, que em algum momento se falou muito no Brasil, há alguns anos atrás, e tem gente que defende, eu respeito quem defende a PEC do fim do foro, mas eu acho que a PEC do fim do foro, a intenção dela era igualar todos os cidadãos, inclusive os parlamentares. Eu tenho um receio disso, porque, por exemplo, eu que tenho um mandato muito ideológico, imagina se eu... O senhor vai receber centenas de processos por semana. Não, centenas de processos por semana e em centenas ou milhares de cidades. Como é que eu vou colocar um advogado para me defender de uma certa causa XY, em especial por questões ideológicas? Por exemplo, se algum movimento nacional entra com 500 ações contra mim em 10% dos municípios do Brasil. Eu não vou ter nem dinheiro, nem advogado para conseguir me defender em tudo isso. Então, por isso, eu acho que aquele modelo da PEC do fim do foro, totalmente, não é o ideal para um parlamentar. E defendo esse novo modelo que eu acho que a gente consegue, pelo menos, tirar essa, eu diria a palavra muitas vezes usada, uma chantagem de um poder sobre os parlamentares quando você tem uma única instância. Isso, lamentavelmente, em casos isolados, acontecem e a gente precisa evitar isso, porque isso não é salutar para a democracia. E, em pouco tempo, era comentado e respeitado acerca da imunidade parlamentar, porque você está ali para representando uma parcela da população que votou e você tem que ter a liberdade de falar o que bem entender, né, e não ser punido por isso. Agora, o que eu tenho percebido é que muitos têm sido punidos pelas suas declarações, né? A gente teve o caso do deputado que foi preso recentemente, esqueci o nome dele agora. Daniel Silveira. Daniel Silveira. Nós temos a questão também, que não é exatamente o mesmo caso do Deltan Dallagnol, que perdeu o seu mandato, né? Ou seja, por questões de que, por um motivo ou outro, a gente vê que existem vozes ou existe, ao que tudo indica, alas do setor político que estão sendo ali ceifadas de um jeito ou de outro. Se não pode calar de um jeito, vamos tentar de outro. Isso realmente não seria um exemplo de um grave ferimento à Constituição? O artigo 53, que aborda a imunidade parlamentar, ele é muito claro. Fica garantido ao parlamentar a liberdade de fala, independente do conteúdo que ele fale. Mas, lamentavelmente, na democracia relativa em que vivemos no Brasil, isso declarado pelo próprio atual mandatário, presidente da República, e nós temos essa preocupação. O caso do Daniel Silveira é uma prova disso. É crime de opinião que ele falou. Eu posso até discordar do que ele falou, e discordo, Yuri, com toda sinceridade. Claro. Acho que ele exagerou no vocabulário, no tom, mas nada justifica prisão, nem processo por ele criticar ministro do STF. Quem não quer ser criticado não vá para a vida pública, não seja juiz, não seja nada. Eu estou deputado e tenho que conviver com as críticas. Ninguém é obrigado a concordar comigo 100%. Afinal de contas, isso é o grande barato da democracia. Ele foi o primeiro caso. Acho que o caso do Deltan é um caso atípico, não é relacionado ao artigo 53. Foi caçar um registro de candidatura dele, para mim, porque nós temos um vácuo na legislação. A legislação brasileira, ela exige muito prazo dos candidatos, mas não estabelece prazo para os órgãos que controlam o pleito. Por exemplo, eu tenho que cumprir uma série de prazos para me tornar candidato ao cargo que seja. Vamos colocar no caso do Deltan como deputado federal, que ele foi candidato. Sim. Entretanto, o TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral, e o TSE, eles não têm prazos. Ou seja, não caçaram o Deltan o mandato dele. O que caçaram foi o registro de candidatura. Que a gente pode discutir o mérito. Eu não vou nem entrar no mérito, se deveria ter caçado ou não. Para mim, lógico que não deveriam ter caçado. O mérito, para mim, era totalmente infundado. Mas o TRE e o TSE deveriam ter prazo, e eu já entrei com um projeto de lei
pedindo essa alteração. Aliás, nessa própria PEC que eu entrei, está junto, eu preferi juntar as duas coisas, estabeleceu o prazo até o dia da diplomação. Porque o TSE e o TRE estão brincando com a democracia quando você submete um candidato à urna, ao sufrágio popular, quando ele tem algum tipo de impedimento técnico de ser avaliado pela população. Porque o voto é isso, você delega alguém. Se este alguém não tem condições jurídicas ou quaisquer que sejam de participar do pleito, ele deveria ser impedido do sufrágio antes. Então, ou seja, o que está faltando na legislação, e nessa PEC eu quero corrigir isso, inclusive, é colocar junto um prazo para TRE e TSE para impedir de que pessoas estejam sendo submetidas à urna que não tenham condições legais para estar ali. Isso, para mim, é brincar com o eleitor, é brincar com a democracia, e a gente precisa corrigir. Eu acho que isso gera facilmente, o TSE e o TRE poderiam se autorregular nessas matérias, para evitar o que vem acontecendo. Mas como eles não regulam, a gente precisa fazer uma PEC. Então, nesta minha PEC, eu também acrescentei esse assunto para evitar o que aconteceu com o Deltan. Mas nós tivemos outros casos graves, para mim, do diferimento do artigo 53. Agora, recentemente, nós tivemos o deputado Nicolas Ferreira. Foi à tribuna, chamou o Lula de ladrão. Está processado por uma declaração na tribuna. Quem processou ele? Ele está processado por algum partido e está respondendo ao TSE. Já no STF. Então, assim, eu não posso mais subir na tribuna e ter imunidade parlamentar para falar o que eu penso e o que eu quero. O que o Nicolas falou é o que, no mínimo, 49% dos brasileiros acreditam que o Lula é ladrão, inclusive eu. E daí? Agora, porque nós temos essa opinião, nós vamos ter que responder ao STF. Isto, para mim, é ferir o artigo 53 da Constituição Federal. Um processo desse não deveria nem ir para frente. Nem caminhar, não deveria nem ser acatado. E salvo engano dele, foi a PGR que pediu. Que se foi, ainda é pior ainda. Ou seja, nós estamos rasgando a nossa Constituição. Outro caso semelhante, o do deputado Gilvan da Federal do Espírito Santo. Ele também, eu acho que foi pelo mesmo caso, chamou o Lula de ladrão, está respondendo processo no STF. Isso é um absurdo. E a declaração dele é dentro da Câmara, dentro do ambiente legislativo. E não foi nem na rua, o que também não seria um crime. Aliás, nós parlamentares, a Constituição no artigo 53, não fala que nós temos imunidade só para falar na tribuna. Nós temos imunidade para falar onde quiser. Eu, por exemplo, estou aqui no podcast com você, no Neurotônico, nós estamos falando aqui como um parlamentar. Nós estamos conversando como um parlamentar, eu não vim aqui como cidadão comum. Ora, se o artigo 53 não me ampara aqui neste momento em que eu estou trabalhando como um parlamentar, para que serve esse artigo? Então a democracia brasileira está fragilizada, o parlamento está de cócoras para o poder judiciário e a gente precisa reagir com altivez, com respeito, mas eu acho que há uma velha música por aí que diz cada um no seu quadrado, é o que a gente precisa fazer no Brasil ultimamente. Coisa não tá boa, não. Concordo. Deputado, sabe o que me parece? Que provavelmente o Poder Judiciário, de alguma forma, talvez em conluio com o Poder Executivo, está tentando, mesmo que de forma extraconstitucional, vamos colocar esse termo, usar ferramentas para pelo menos tentar fazer com que a população se refreie. Por exemplo, se um deputado não tem imunidade parlamentar, se está sendo levado adiante um processo contra o Nicolas Ferreira, por exemplo, por uma opinião, crime de opinião, que não existe isso, o que dirá o cidadão comum? Eu lembro muito bem que em todos os mandatos de FHC, que eu lembro muito bem, o Lula 1 e 2, Dilma, Bolsonaro, sempre tivemos manifestações, quebra-quebra na Praça dos Três Poderes não é coisa de 2023. Não. Acontece desde que Brasília existe, né? Ou seja, essas coisas vão acontecendo e aí eu vejo que o povo tá... Parece que é uma pesquisa recente dizendo que 63% da população tem medo de se expressar nas redes sociais, de ser punido por isso. Então, assim, por exemplo, se você for olhar o último presidente que tivemos, que é o Bolsonaro, ele era xingado de todos os dias, na TV, no rádio, na internet e tudo, e eu acho que faz parte do jogo democrático. E agora... xingar não pode mais. Não, pior do que xingar, faziam memes com a cabeça dele degolada e postavam em redes sociais. Não é? Aí eu pergunto, de um presidente da República pode-se fazer uma postagem
com o pescoço dele degolado. Criticar ou xingar o ministro do STF não pode, vai para a cadeia. Isso não está correto. Eu não defendo agressão a ninguém, tá? Mas a liberdade de expressão, inclusive, é para a gente criticar o que a gente bem entender. E nós já temos legislação no Brasil, quando alguém se sentir, não é, injuriado, caluniado, difamado, para que você vá ao judiciário e peça. O que a gente pode discutir é se estão tão incômodos algumas pessoas, que eu não sei por quê. Incomodar com crítica não deveria incomodar ninguém. A má crítica, o homem público deve ignorar, não me afeta. Olha que eu sou criticado inúmeras vezes. Você abrir meu Twitter, minhas redes sociais, você vai ver lá só xingamentos. E eu não tenho o menor problema com isso. Quer xingar, vai lá, xingue, fique à vontade. Não tenho problema com quem me xinga. Eu tenho consciência de que se eu não quisesse ser xingado, eu não poderia ser homem público. Uma vez me xingou, se me ofendeu na minha honra, se me injuriou, me difamou, me caluniou, eu tenho a justiça. O que nós podemos fazer no atual momento, aos que tanto defendem a censura, porque o que estão defendendo hoje no Brasil é a censura, em nome de combater fake news ou qualquer... Tudo conversa fiada. Na verdade, querem voltar com a censura. Ao invés de voltarem com a censura, eu defendo outra coisa. Vamos aumentar a pena para aqueles que quiserem praticar calúnia, difamação, injúria que nas já tá redes sociais contra pessoas de figura pública. Eu não acho que existe cidadão classe A ou cidadão classe B. Quem vem para a vida pública tem que estar disposto a enfrentar essas pancadas. Mas se querem fazer alguma coisa para proteger homens públicos, o que para mim seria até discutido a constitucionalidade ou não disso, porque não existe cidadão classe A ou classe B. Cidadão para mim é todo cidadão, é igual, não é? Mas se querem discutir isso, vamos fazer um projeto de lei, ou uma PEC, se for necessário, crimes de injúria, difamação, calúnia, quando feito contra as figuras públicas em redes sociais, aumenta-se a pena. Pronto, vamos resolver o problema com a legislação que já existe. Agora, criar uma narrativa? Não, além da narrativa, o que eles querem criar é um órgão censurador. Um órgão comandado por alguém ou por um grupo de pessoas que vão julgar. Isso aqui é fake news, aquilo não é fake news. Ora, onde é que nós vamos parar? Isso é censura. Nós não vamos aceitar isso com ninguém. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. O que nós podemos buscar, se querem coibir exageros nas questões de redes sociais, a gente tem outros mecanismos legislativos para buscar algum diálogo para resolver. Mas de decidir quem vai decidir o que é fake news ou não, é colocar um grupo inquisitório para fazer censura no Brasil. Entendi. Vamos mudar um pouquinho de assunto, deputado? O senhor que é parlamentar e pastor, como é que é ter a vida, né? Como é que você tem a disciplina de conciliar entre a vida pública e política e a igreja? Como que é isso, deputado? Bom, primeiro, obrigado, é uma das perguntas mais neurotônicas do nosso podcast aqui. Primeiro dizer um dado histórico importante. Nós, evangélicos, temos na nossa origem histórica a separação de igreja e Estado. No século XVI, quando vem a Reforma Protestante, Calvino e Lutero foram os homens que, naquela época, quem comandava o mundo era o Império Romano, não é? A Igreja Católica comandava o mundo naquele momento, no século XVI, como Estado, de verdade. E eles, com as suas 72 teses, separam a Igreja de Estado, e a partir dali todos os evangélicos viemos da Reforma Protestante. E por conta disso, eu fico só observando de que nós somos muito criticados, porque falamos, eles misturam igreja e Estado. Não, ao contrário. Nós temos autoridade para separar a igreja e Estado. Não são os comunistas que gostam de falar de Estado laico que tem autoridade. Não. Os comunistas, eles querem um Estado ateu. Eles não respeitam, eles perseguem religiosos. As maiores... E alguns religiosos. Verdade. Alguns religiosos. Bem corrigido. Na verdade, os maiores genocídios produzidos na humanidade foram feitos por ditadores comunistas contra cristãos.
Isso é história. Só ler história que vai ver os milhões e milhões de cristãos assassinados mundo afora. Com esta origem que nós temos do protestantismo e o Estado laico defendido por nós como uma premissa, é que a gente exerce a nossa vida pública. Eu não sou deputado porque sou evangélico ou sou pastor. Eu sou deputado porque sou um cidadão, como qualquer outro pagador de impostos, que exerço meus direitos, meus deveres, e por isso posso estar na política. Ora, o católico pode estar na política, o espírita pode estar na política, o ateu pode estar na política, o islâmico pode estar. Por que um evangélico não pode ou um cristão não pode? Esse é o tipo de discurso que não cola. É quando existe um preconceito. Na verdade, muitos utilizam como uma ofensa. Não, porque é da bancada evangélica, às vezes no tom depreciativo. Eu sinto isso em muitos discursos. Vou mais grave. Eles ainda botam, em vez de botar frente evangélica ou bancada evangélica, chamam frente da Bíblia, para ser mais ofensivo ainda. E ainda juntam a gente com a bancada, nos apelidados de bancada BBB. Boi, Bíblia e bala. É só para colocar mais... mais desprezo em cima do que é nosso trabalho. Mas isso já não nos incomoda. Uhum. Eu sou do tempo que ser evangélico no Brasil, a gente sofria preconceito na escola. Nos chamavam de tudo que era nome, apelidavam. Na escola a gente era, no Rio a gente chama de zoado, mas debochado. As pessoas faziam brincadeiras porque o número de evangélicos era muito menor. Sim. Hoje, graças a Deus, isso ainda diminuiu muito. Mas não deixa de existir. Esse tipo de comentário ainda é preconceito religioso. Preconceito religioso. Eu sinto que ainda há um resquício disso contra os evangélicos. Há um resquício disso contra os cristãos. Os cristãos. E a gente precisa ficar muito atento a isso. Porque quando a gente olha para o mundo, nós estamos vivendo hoje a islamização da Europa. Eu não tenho um preconceito contra a religião que for. Mas... quando a gente olha para alguns estados islâmicos, não na sua totalidade, mas boa parte deles, são estados que flertam com governos teocráticos. Isso é preocupante. Eu sempre serei um defensor da democracia. Porque aí sim sairia do Estado laico. Sai da cidade do Estado, você passa a ter um Estado teocrático. Isso são... Eu te diria que a maioria dos países islâmicos hoje no mundo... eles são estados teocráticos, deixaram de ser estados democráticos. Então, assim, esse é um olhar que a gente precisa ter. Eu jamais quero uma república evangélica, uma república cristã. Eu quero um estado laico e vou defender isso sempre, mas não vou deixar, só porque eu sou um pastor, porque eu sou um evangélico, de participar da vida pública e influenciar, e os meus conceitos de vida, que eu entendo serem bons, influenciar também no meu mandato, respeitando quem pensa diferente, debatendo, discutindo, porque para isso serve o parlamento e a democracia. Deputado, o senhor acha que falta um pouco de esclarecimento da população em geral, ou a média da população, acerca do que é um Estado laico? Para mim, Estado laico significa... Nós percebemos que boa parte da bancada da esquerda exalta e defende, por exemplo, as religiões de matriz africana. Às vezes existem eventos na Câmara e a bancada fala e exalta e tudo mais, e totalmente democrático, perfeito. Agora, quando se trata de uma pauta ou de uma comemoração cristã, existe algum tipo de rechaço, alguma coisa nesse sentido. O que eu quero dizer é o seguinte, às vezes as pessoas, muitas vezes eu já vi deputado postar uma mensagem, uma mensagem cristã, e algumas pessoas comentando assim, mas o Estado é laico, não deveria ter isso. Não, eu acho que o Estado laico é justamente você ter espaço para todas as religiões poderem se manifestar. Perfeito. Só acredita nisso? O Estado laico é o Estado. A definição do Estado laico é muito clara. Ele é o Estado que defende e protege todas as religiões sem ter uma única religião oficial. É esse o Estado laico. Nós devemos, por exemplo, eu sei que é uma tática muito da esquerda de apoio a minorias. Por que eles hoje defendem as religiões de matriz africanas? Porque é minoria no Brasil. Se algum dia as religiões de matriz africana se tornassem ser grande no país, eles não defenderiam mais. Porque a esquerda aprendeu a defender a dor do menor. É uma tática da esquerda. Eles pegam a dor. Por exemplo, por que eles defendem o movimento LGBT? Porque é minoria. Se algum dia o movimento LGBT fosse maioria, eles deixariam de defender. Porque eles não gostam de defender a maioria, eles não gostam de defender acredita o nisso? Poder. Tenho convicção. A história prova isso na esquerda.
A esquerda só vai sempre se posicionar ao lado da dor. Porque é muito fácil você manipular quem tem dor. Então, ser minoria é doloroso. Ser minoria, você sofre preconceito. E o que nós defendemos, por exemplo, das religiões de matriz africana, muitos querem falar que os evangélicos perseguimos. Longe disso. Se eu ver qualquer pessoa agredindo, ofendendo qualquer pessoa de religião matriz africana, eu vou sair em defesa do religioso, não de quem está agredindo. Porque isso não é desta forma que nós vamos conviver numa sociedade plural, de respeito. O Estado laico requer isso de nós. Requer o respeito mútuo a todos que estão participando desse Estado. Sempre assim. É o que nós vamos defender sempre. Então, assim, a esquerda é uma a esquerda tem uma péssima mania de manipular. E ela sabe que quando há uma dor, quando há uma minoria, é melhor me aliar porque eu vou manipular com mais facilidade. Não é uma intenção boa quando se defendem isso. Uhum. Nós defendemos e vamos defender sempre o respeito a tudo e a todos, sejam maioria ou minoria, isso independe. Inclusive dos LGBTs, as pessoas são livres para ter a prática sexual que quiser. Nós não vamos nos meter na opção, na decisão do indivíduo. Ele faz o que ele quiser da vida pessoal, sexual dele, e nós não temos nada a ver. Agora, não queiram com este discurso querer influenciar crianças e adolescentes, que aí nós vamos proteger, porque já existem lei para isso. Uhum. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é muito claro e nós precisamos só nos fazer das leis que já existentes. O senhor, como deputado da direita, existe um estigma ou um senso comum em parte da população que acreditam que os deputados da direita, ou mesmo qualquer pessoa da direita, seria contra pautas de minorias, contra homofóbico, contra a bandeira LGBT, etc. E o senhor acabou de falar agora que não é assim. Que o senhor, pelo menos, falando pelo senhor, defende que qualquer minoria, assim como qualquer cidadão, tem o seu direito, deve ter seu direito respeitado, sua liberdade, etc. O senhor acredita, então, que isso seria uma falácia da esquerda? Com certeza. É uma das tantas induções que a esquerda faz contra nós que somos de direita, nós que somos conservadores. O meu comportamento, e aí eu posso dizer, não só como parlamentar, mas como um evangélico, a igreja recebe a todas as pessoas, inclusive as pessoas que têm outro tipo de prática sexual, que não seja hétero. Nós recebemos com todo amor, com todo respeito ao ser humano, porque assim o nosso comportamento, e como parlamentar, muito mais. Eu não estou aqui para obrigar que as pessoas sejam igual a mim 100%, não. Eu estou aqui para conviver com o diferente, quem pensa diferente, quem tem um comportamento diferente, eu devo respeitar como Estado, como cidadão, como representante eleito do povo. Eu já cansei de fazer reuniões com pessoas que representam o movimento LGBT e com o maior respeito, com o maior carinho. Lógico, em alguns momentos a gente diverge de conceitos, diverge de pensamento, mas a gente deve sempre respeitar quem pensa diferente. O que nós temos como grande batalha, inclusive, aí da frente evangélica, de nós evangélicos, é a pureza das nossas crianças. Não é um adulto que tem a capacidade, por questões ideológicas, de querer influenciar uma criança, um menor de idade, quando isso, à luz da nossa Constituição, é garantido aos pais o direito de ensinar sobre sexualidade, sobre a educação, porque, na verdade, a escola deve ensinar, dar o ensino a essas crianças, mas a educação, os valores, quem dão são os pais. Isso é garantia constitucional que nós temos. E o que tentam fazer, há um movimento mundial orquestrado, em especial da esquerda, é de criar uma massa de informes, de pessoas onde figuras de autoridade são quebradas, por isso falam mal das Forças Armadas, falam mal da igreja, porque eles sabem que a igreja é um reduto de autoridade, e falam mal dos pais, jogam os filhos contra os pais, porque eles querem quebrar a figura de hierarquia. Isso é muito uma tática da esquerda muito bem pensada. É bem arquitetada e ela é executada. Ela é executada, arquitetada para... Quando você quebra as figuras de autoridade, você cria um Estado anárquico, você cria um Estado sem comando. Uhum. Tristemente, a esquerda... eu sei que tem gente da esquerda bem intencionada que talvez nunca percebeu que o fim do Estado sem figuras de autoridades vai terminar no Estado anárquico, mas... os ideólogos da esquerda sabem muito bem o que estão fazendo. Eles querem literalmente tirar toda e qualquer figura de autoridade, porque aí você
acaba com os limites e o ser humano vira o que o ser humano bem entender, sem limites nenhum, sem nenhum tipo de freio, e isso leva uma sociedade a estados de barbárie e de coisas horrorosas que a gente não quer ver. Deputado, existe, eu não sei se é uma PEC ou um PL, que fala acerca de autorizar maiores de 14 anos a realizar uma cirurgia de mudança de sexo. Nós sabemos que o adolescente é naturalmente um ser imaturo, está saindo da infância, não tem maturidade alguma, vivência alguma e vive nos seus conflitos próprios da idade. O que me parece contraintuitivo é que uma esquerda que ao mesmo tempo defende o Conselho... Esqueci o nome agora. O Conselho... Da Criança e do Adolescente? O ECA. O ECA. Estatuto da Criança e do Adolescente. Que protege ele até os seus 17 anos e 364 dias, né? Bem como quer aprovar esse tipo de alteração para que maiores de 14 anos possam fazer esse tipo de cirurgia sem autorização dos pais. O que o senhor pensa sobre isso? É incoerente? Totalmente incoerente. Tem mais. A esquerda não quer a redução da maioridade penal para 16 anos, para responder pelos crimes. Ou seja, um adolescente de 16 não pode responder por uma prática de crime. Mas este adolescente com 14 anos que entender a necessidade de uma troca de sexo, ele tem autonomia para fazê-lo sem a devida autorização dos pais. Isso é totalmente vergonhoso, essa defesa da esquerda. Não tem o menor respeito constitucional, não tem sequer respeito à família, que os pais gostariam de estarem ali ao lado do seu filho até chegar à maioridade. Uhum. Ora, se querem defender que aos 14 anos um adolescente pode fazer uma cirurgia de mudança de sexo, eu acho que então a gente tem que reduzir a maioridade penal e dar autonomia a partir dos 14 anos e vamos resolver o problema. Se queremos, vamos fazer tudo. Se não quer só parte, é ruim. E tem um caso muito sério nessa questão da cirurgia de mudança de sexo, que o SUS faz a cirurgia de mudança de sexo. O SUS faz até implante de silicones em adolescentes. O SUS faz. Só que o SUS não retira. Eu recebi já no nosso gabinete inúmeras pessoas que decidiram retirar implante de silicone nos seios, nos glúteos, e eles não conseguem, depois de terem feito no SUS gratuitamente, retirar pelo SUS, o que é lamentável. Ora, se o SUS é capaz de colocar, por que o SUS não pode tirar? Ou seja, mais uma vez o aparato do Estado sendo utilizado para questões ideológicas. A gente pode fazer, a pessoa que quer colocar silicones. A gente não pode retirar. Assim, não dá para entender a lógica das pessoas que defendem esse tipo de comportamento humano. Deputado, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar um pouco de eleição. O senhor representa o estado do Rio de Janeiro. Sim. Certo? Onde é que o senhor mora lá? Eu moro no Recreio dos Bandeirantes. Para mim é o bairro mais recomendável para qualquer pessoa que quiser ir morar no Rio de Janeiro. Por quê, deputado? Algumas questões. Primeiro, a praia. Já está comprovado que a água mais limpa da orla do Rio de Janeiro é a orla do Recreio. Então, a água limpa, cristalina, transparente. Pode. Quem quiser ir para o Rio de Janeiro, vá para o Recreio. Segundo, que é um bairro que você não tem uma carga de trânsito como é na Barra, que também é uma praia muito limpa. Entretanto, lá tem edifícios de pé direito muito altos. Aqui não. O pé direito máximo é 4 andares, então você não tem uma carga de trânsito muito pesada. Hoje, com as vias de acesso que tem ali a Transolímpica, você tem a Alfredo Baltazar da Silveira, que dá um acesso rápido à linha amarela, ou se quiser ir para Barra, você tem além da Orla, a Lúcio Costa da Orla, você tem a Avenida das Américas, que viraram avenidas com largas, com a engenharia de trânsito muito bem feita, que facilita as pessoas saírem com velocidade do Recreio para onde for para o Rio de Janeiro. Então, acho que, se tivesse que recomendar alguém, pode morar lá no nosso bairro, que vai ser muito bem-vindo e vai estar morando nos melhores lugares do Brasil. Maravilha, deputado. Falando das eleições municipais, estamos em 2024, na época desse vídeo, e tem uns vereadores que já começaram a se movimentar, né? Muitos tentando o seu primeiro mandato, muitos começam a vida pública como vereador. Não sei se foi o seu caso. Não foi meu caso. Eu já vim direto a deputado federal. Perfeito, né?
dá um conselho para esses candidatos que estão começando agora, a vereadores, qual que é o caminho que eles podem percorrer? O que o senhor teria uma palavra a dizer? Primeira coisa é você ter convicção da sua vocação ou do seu chamado. Fazer política não é uma coisa fácil. Você se expõe, você expõe família. Os salários, apesar de serem altos relativamente comparado à vida comum do brasileiro, mas você na iniciativa privada, dependendo do certo grau de conhecimento que você tem, você teria muito melhor salário do que na vida pública, apesar do salário ser um salário alto para a média do brasileiro, mas não é o que vai resolver o problema. O que diria que a primeira coisa é que você tem que ter uma motivação de missão de vida, uma bandeira. Não adianta você ir para a política, eu vou para política. Se a sua motivação foi para a política por causa do salário, eu aconselho já desistir, nem ser candidato. Você vai, se você for trabalhador dedicado, você vai arrumar outra atividade e vai ganhar mais. Mas se você tiver uma missão a cumprir, uma bandeira. Eu, por exemplo, essa semana nós tivemos a tristeza de perder a deputada Amália Barros, que faleceu aos 39 anos ontem, foi seu sepultamento, estive lá, inclusive. E a causa de vida da Amália era a defensora dos monoculares. Ela começou por causa disso. Foi. Que um projeto de lei que pouca gente tinha um olhar para isso. Ela, antes de ser eleita, se aproximou da primeira-dama, o presidente Bolsonaro, conseguiu fazer uma lei que deu a esta lei o nome dela mesma, e depois ela vem como deputada federal. Ou seja, a Amália tinha sua bandeira clara na defesa da pessoa com deficiência, seja qual for a bandeira. Você for vereador de um pequeno município, você precisa ter uma causa para estar nisso. Não pode ser só uma causa do poder do cargo, que muita gente acha que um cargo acaba mexendo com ego, as pessoas acham que que você vira o próprio cargo. Que eu não gostaria de aconselhar nenhum candidato a vereador que fosse o desejo de ter o cargo. Muito honestamente, estou deputado federal no 3º mandato, não sou nada apegado ao cargo e sei que isso é transitório na vida, que eu posso estar hoje deputado e amanhã não. Mas o que vale é a motivação, as bandeiras que defendo, o que estou fazendo aqui. Isso me dá motivação para pegar um avião toda semana, sair do aconchego do meu lar, da minha família, estar aqui 2, 3 dias da semana longe do meu lar para cumprir uma missão. Então, eu aconselho o vereador a ter uma missão, uma bandeira clara do que ele vai fazer na vida pública. Não é vir por causa de salário ou por causa de cargo. Esse é o primeiro conselho. O segundo é pensar e planejar o que quer. Ninguém chega na vida a lugar nenhum sem planejamento, sem organização. Você vai para uma disputa, a eleição é sempre uma disputa aguerrida, e acho que, apesar de não ter sido vereador, eu tenho convicção que a eleição mais disputada é a de vereador, porque você tem 3, 4, 5 candidatos a vereadores numa rua, num bairro, por exemplo. Então essa é a eleição mais disputada que existe. Se prepare para isso, que o desafio será enorme. Faz parte. Deputado, vamos falar do bolso do brasileiro. Eu acredito que, se eu não estou enganado, nós viemos de um governo onde, pela primeira vez, desde que eu me entendo por gente, isso tem 40 anos, houve um sistemático movimento para a redução da carga tributária. Corretíssimo. Mesmo estando em período de pandemia. O que realmente eu acho que até foi um milagre, A gente veio de um governo que, por princípio, faz o movimento contrário, acreditando que isso é importante para o desenvolvimento do Estado. O Estado tem que arrecadar muito para sim poder investir em obra, infraestrutura, enfim, essa é a justificativa. O que o senhor pensa sobre isso, carga tributária no Brasil? Há 2 modelos econômicos no mundo. O modelo do Estado provedor, que é o modelo da esquerda. Eles defendem um Estado... na verdade, a esquerda gostaria de promover até a ração alimentar dos seres humanos, como faz em Cuba. Lá você tem o kitzinho do que você vai poder comer ao longo da semana, e quem te dá isso é o Estado. Para a ampla maioria dos cubanos, isso funciona dessa forma. 90% dos cubanos não tem a capacidade de ir no supermercado, não tem a capacidade financeira, porque é isso que implementa o comunismo, de comprar o que quero comer. Quero comer biscoito? Não. Já vem pronto, o kit pronto. Esse é o modelo da esquerda. Para isso, precisam ter uma carga tributária lá em cima, para o Estado promover saúde, educação, segurança pública, alimentação, moradia, e entra na vida do cidadão como um todo.
E o outro modelo, que é o modelo liberal da economia, em que acredita que a iniciativa privada ela é quem mais pode gerar riquezas a uma população. Eu defendo este modelo, por isso eu não sou de esquerda, apesar de já ter sido na adolescência. Fui, como todo bom adolescente, logo depois da redemocratização, fui cara pintada, fui de esquerda, mas depois estudei nas bibliotecas do PT. Mas depois quando eu vi a primeira carteira de trabalho azulzinha aos 16 anos, eu vi o que é pagar boleto, o que é pagar conta, aí fui amadurecendo e aí endireitei de vez e hoje sou direita conservador já há um bom tempo, há bons anos, já me amadureci para isso. Mas o modelo econômico que a gente defende é um modelo com menos carga tributária, porque entendemos que eu entendo o Estado, que se o Estado conseguir promover saúde pública para os mais pobres, educação, para mim, eu defendo até nível médio. Eu acho que o nível universitário, a gente deveria ter uma cota de vouchers, eu defendo isso, para quem não tem condições econômicas e garantir a todo pobre do Brasil o direito de estudar o nível superior numa universidade com voucher do Estado. Uhum. Ah, sim, não seria uma universidade pública, não. Seria qualquer uma. Eu vou explicar voucher. por que eu não defendo a universidade pública. Pois não. Visite hoje uma universidade pública e você vai ver que 90% dos alunos que passaram em vestibular são filhos de ricos e milionários. Os pobres não conseguem passar num vestibular. Por quê? Porque eles, lógico, já tiveram um colégio, não é? Ensino fundamental, ensino médio, com melhor qualidade. Vão para um concurso contra um filho de uma doméstica, um filho de um pedreiro, e o coitado filho pedreiro foi na escola pública que não tinha a mesma qualidade, vai para um vestibular disputar em pé de igualdade. Quem passa nesse vestibular? Filho de rico, de milionário. Eu sou contra isso. Eu acho que deveria ser garantido o nível superior a todo e qualquer brasileiro que quisesse. E aqueles filhos de pessoas com menos condições financeiras, o Estado daria ele um voucher e ele iria para a mesma faculdade que o filho do milionário está estudando e pagando. Por quê? Porque senão o Estado hoje está pagando, através das nossas universidades, que são caras, um dos maiores orçamentos da República, e eu fico observando, falta creche no Brasil, mas graças a Deus a gente tem aumentado muito o número de universidades públicas. Para quem estudar? Para filho de bacana ficar estudando. Eu acho isso um absurdo, é uma lógica burra do Estado brasileiro que nós precisamos mudar. Eu acho que o nível universitário deveria ser na mão da iniciativa privada, os filhos de rico e bacanas, todos pagando por isso, não o brasileiro pagando seus impostos para filho de rico estudar, fazer nível universitário, e no caso das pessoas que menos têm, o Estado daria o voucher e ele estudaria no mesmo lugar em pé de igualdade. Aí nós teríamos a famosa justiça social no meu olhar. Então eu acho que... O FIES é um engano, então? O FIES é um engano conceitual? O FIES é um ganho conceitual, entretanto, o aluno sai dali com a dívida. É também justo socialmente, porque você está usando o dinheiro do Estado para pagar para ricos. Ora, se o rico já tem recurso para pagar a sua faculdade, ele não deveria estar usando desse benefício que é do Estado. Eu visito o ambiente de universidade, eu fico assustado. É só filho de desembargador, é só filho de poderoso. Não é que o problema com o desembargador, não. Tem outras profissões. E filhos de empresários, de tudo que é natureza, tudo estudando na universidade pública. Chegam lá, não é? E o que eu acho engraçado é que chegam lá defendendo o capital e saem de lá defendendo, não é? Tudo revoltado. Por quê? Porque é uma cultura também dentro da universidade toda errada. Essa lógica de Estado, para mim, deveria mudar. Eu não acho que esse é o modelo, e o modelo econômico mudar para a gente sustentar tão somente o que eu defendo. Redução de impostos, como você bem disse, o governo Bolsonaro foi um dos poucos, aliás, o único que eu conheci também. Você tem 40, eu tenho 49 anos de idade. Já vou 50 o ano que vem. A partir dos 45 vai se esquecer a idade. A gente começa a esquecer a idade, o ano que vem eu chego ao meio século. Tô com 49 anos e eu não me lembro de nenhum outro governo que tenha baixado impostos como aconteceu no governo Bolsonaro. E esse agora é toda semana. Estamos aqui, daqui a pouco a gente tem que ir para a Câmara votar. Com certeza terá lá um impostozinho a mais. A semana passada foi o DPVAT, a volta do DPVAT, que tinha sido extinto, que é bom dizer, o DPVAT vai custar a cada brasileiro que tem uma motinha. Quem tem uma moto
subentende, exceto que seja uma Harley Davidson, essas motos luxuosas para passeio, mas quem tem uma CG 125 vai pagar de no mínimo 200, dependendo do estado, no mínimo R$200, podendo chegar a R$500 por ano. Ou seja, o governo Lula está metendo a mão de volta no bolso do trabalhador, porque quem tem uma moto não é porque ele tem dinheiro. Muitas vezes é uma ferramenta de trabalho, bem como quem tem um carro para trabalhar de Uber. Então, eles estão tentando a mudar mão. o nome, né? É para SPVAT? Como é que é isso? É a mesma coisa. Eles mudam o nome para querer dizer que não é imposto, que sim, agora é uma contribuição. Ora, seja a contribuição, o imposto, o raio que for, está entrando no bolso do brasileiro. O brasileiro mais pobre vai ter que pagar de R$200 a R$500 por ano dessa volta, dessa tribulação, desse raio de DPVAT, raio, bota a letra que quiser. É a mesma coisa. O brasileiro é quem vai pagar a conta. Isso é só um dos que eu estou falando. Eles trouxeram inúmeras contribuições e impostos e agora, nesta reforma tributária feita neste governo, que vamos agora votar os projetos de lei que regulamentam, pode ter certeza, nós teremos uma das maiores taxas de IVA do mundo. Será aprovada aqui no Brasil, que deu com o meu voto contrário. Já digo, eu já antecipo aqui. Não aprovo um IVA acima de 19%, porque seria o máximo, talvez, que deveríamos aprovar. Eles estão querendo, parece que já no início agora, 27,5%. Será o maior IVA do mundo que nós vamos aprovar aqui no Brasil. Este é o atual desgoverno que só pensa em meter a mão no bolso do contribuinte brasileiro. Eu acho que isso conceitualmente é muito errado, sabe? Porque, por exemplo, a gente vê que está tramitando aí agora, eu exatamente não sei quem é o autor do PL, não sei se é uma questão do governo, estou por fora, mas eu sei que está cogitando subir os absurdos 27% de teor de etanol na gasolina para 35%, o que vai acabar com 20% dos carros de 10 anos ou mais para trás, né? Você vai ter problemas no motor sérios por conta dessa mistura. Sendo que o governo que faz isso, já acho que todos fizeram, inclusive o Bolsonaro, utiliza a gasolina como regulador da economia, como regulador de inflação, alguma coisa nesse sentido. Ora, eu acho isso tão injusto e tão errado, porque, por exemplo, na Argentina você tem a opção na bomba de gasolina pura. Por que você não tem essa opção? Eu acho que falta um pouco desse senso de liberdade do consumidor. Beleza, eu quero pagar R$7 no litro da gasolina, mas eu quero botar 100% de gasolina no meu carro. Tem a bomba que faz isso. Específico. E não é isso um contrassenso? Porque é uma sanha tão grande de ficar cercando o brasileiro com taxa, com imposto, regulando a gasolina. Não, vamos botar... Não adianta botar etanol na gasolina, porque essa lixolina aí, ela vai consumir mais. É falso. É igual a inflação, você dá um aumento no salário mínimo de R$100 e você aumentou 200 a cesta básica. O problema é que o Brasil, nós temos o lobby no Brasil, em especial no Congresso, ele é muito forte. E nós temos aí usineiros do Brasil inteiro que lucram com isso. Eu não sou contra o lucro de ninguém, mas vamos tocar o dedo na chaga. Nós temos vários parlamentares que defendem, não é, que são usineiros ou que defendem os interesses da usina aqui dentro do parlamento brasileiro. E aí você já junta um governo, que é o governo da esquerda, ideológico, em nome do combustível limpo, que eu não sei que limpeza tem este etanol, onde você vê... Primeiro, você tem que criar um agronegócio fantástico de plantação de cana. Segundo, a queimação que isso vira, não é, o problema na camada do ozônio, porque tacam fogo nesse troço todinho. E terceiro, desenvolver o produto final nas usinas que nós temos espalhadas no Brasil. Honestamente... Eu não vejo lógica nem ecológica, nem de sustentabilidade na questão do etanol para a intensidade que o brasileiro quer fazer. O etanol foi desenvolvido lá na década, salvo engano, de 70, 80, 70, por conta de uma crise de petróleo que existia no mundo. Não era para solucionar o problema de matriz energética. Então, assim... Foi uma inovação nossa. Uma inovação brasileira. Não é? A nossa jabuticaba, diria. Isso. E nós estamos querendo fazer disso para vender para o mundo. Enquanto o mundo está vendendo para nós, a própria China, que a gente tanto critica, placa de energia solar e os carros já estão vindo elétricos. Então, assim... A gente quer criar a nossa jabuticaba e empurrar para os outros, mas é uma jabuticaba que tem problemas, além de elétrico, para mim, problemas não ecologicamente correto, a sustentabilidade, para mim, tudo errado. E você defende uma pauta muito interessante, que eu acho que o consumidor final deveria ter opção. Quero ter essa gasolina 100% original e deveriam ter opção na bomba. Isso é muito bem pensado. Tá prejudicando. Eu acho que você acabou de me dar aqui no podcast, me deram um projeto de lei, se não tem,
A minha assessoria já está ouvindo aí, vamos dar entrada lá para a gente buscar isso para resolver. Vamos para cima, porque os nossos carros, principalmente os clássicos, merecem isso daí, ó. Eric, isso aí é corte, viu? Tá bom. Vamos lá. Deputado, assim, a gente voltando um pouquinho à questão ideológica, o que eu percebi recentemente, deve ter um mês no máximo, que o deputado Nicolas Ferreira foi eleito para a Comissão de Educação, que até o ano passado, não, retrasado, estava a cargo do deputado Kim Kataguiri, até final de 22, se eu não estou enganado. É uma pauta muito importante, principalmente quando nós vemos que, através do Poder Executivo, a questão de introdução de uma ideologia única, unificada, é bastante presente. Mais uma vez, eu me coloco aqui como alguém que tem um perfil liberal também, não acho errado esse tipo de coisa, mas você tem que abrir espaço. Eu lembro que há poucos anos atrás, pegando parênteses aqui, numa universidade federal, pegaram uma sala de aula que estava lá e colocaram para um grupo de 20 alunos acho que era um documentário do Olavo de Carvalho. Não lembro exatamente o nome agora. E outros alunos ficaram sabendo disso, invadiram, desligaram, teve baderna, quase saíram no tapa lá, impediram a reprodução do filme, do documentário, que era uma coisa nada demais. Então, ou seja, você tem uma ideologia dominante, isso é fato, e você não permite que outras possam entrar também, né? Eu dei esse gancho enorme aqui, mas vamos lá, vamos uma pergunta então. Do Nicolas, isso. Muitos deputados da base do governo, da esquerda, foram contra a posse dele, criaram um caso, e eu sei que o senhor entrou lá em defesa, levantou a mão e falou, gente, vocês têm que ter parcimônia e tudo mais. Como é que foi esse caso? Como é que o senhor lidou com isso? Na verdade, eu recebi na noite em que os líderes indicam, selecionam as comissões, né? Na semana seguinte indicam os nomes dos presidentes na reunião de colégio de líderes. O líder Eltineu me ligou, falou, o que você acha da gente colocar o Nicolas? Eu falei, excelente. Aí ele conversou com o Nicolas no início, estava nascendo a filha dele naquela semana, estava em dúvida se aceitar ou não o desafio. Eu mesmo, pessoalmente, liguei para o Nicolas e falei, Nicolas, é importante para o partido, para você, até porque este ano nós temos a avaliação do ensino médio pelos próximos 10 anos. Ela é feita agora, em 2024. E isso passa prioritariamente pela Comissão de Educação. Era uma comissão que o PT dizia que gostava tanto de educação, mas eles preferiram, na escolha das comissões, preferiram ficar com a Comissão de Saúde, porque lá tem muito dinheiro, é o que petista gosta, é de grana mesmo. Então ficaram com a Comissão de Saúde e deixaram uma comissão ideológica tão importante para eles, com a possibilidade da gente escolher. Quando o líder Eltineu escolhe, colocamos o Nicolas. A chiadeira da esquerda geral, o que é totalmente desmedido. Há uma reunião de colégio de líderes, aquilo tudo é feito no acordo, eles não podem impedir uma decisão de um partido, assim como nós não podemos dizer para o PT, não escolhe fulano de tal para ser presidente de comissão. Nós não podemos interpor na vida alheia do partido oposto. Sim. Só que aí veio o PT, veio o governo contrário, e nós mantivemos o nome. Lógico que ali, por conta de que tem que ter uma eleição na comissão, eu que já fui membro dessa comissão por muitos anos, hoje estou na mesa diretora, não posso, pela questão regimental, por questões regimentais, eu não posso participar de comissão nenhuma. Entendi. Eu fui lá para dar uma ajuda como membro da mesa, para convencer os colegas, há um acordo de líderes, o acordo tem que ser cumprido, o Nicolas será presidente da comissão, vocês querendo ou não. E nós fomos para a eleição, conseguimos os 22 votos no primeiro turno que precisava, porque no regimento, quando não se tem 22 votos no primeiro turno, faz uma eleição a seguir, de segundo turno, e com um voto só ele seria presidente. Então, assim, eles não teriam como fugir disso. Mas eles preferem promover. Eu acho que aí, com toda honestidade, isso é até um presente para o Nicolas. Porque acabam promovendo ele, mostrando que ele incomoda muito a esquerda. Eu acho que é uma falta de inteligência total do PT, dos seus puxadinhos e do governo quando compra uma briga dessa com um parlamentar, porque, afinal de contas, o Nicolas é um de 513. Quando você faz um cavalo de batalha desse, você está promovendo o Nicolas. E acabou sendo assim. Tanto é que, se você vê, depois que ele começou a ser presidente ele já era muito consolidado nas redes sociais, mas o crescimento dele em redes sociais, após ele assumir a presidência da Comissão de Educação, e por causa dessa perseguição do governo, foi gigantesco. Eu acho que
se continuar na velocidade que vai, até o final deste ano de 2024, o Nicolas deverá ser o segundo político com o maior número de seguidores das redes sociais. Ele vai passar o Lula. Ele já está encostando ali, salvo engano, já passou dos 10 milhões, o Lula tem 13, e o Bolsonaro é o que mais tem seguidores em redes sociais dos políticos brasileiros. Entendi. Deputado, atualmente, na data da gravação que a gente está aqui, saiu recentemente o tal da PL da Globo, que, se eu não estou enganado, eu vi há pouco tempo, que falava acerca de tributação, de rede social, de streaming, e que alguns não poderiam, outros seriam beneficiados, e aí tem o nome da Globo envolvida ali nesse PL, né? Deputado, o que o senhor pensa sobre isso? O que o senhor tem a dizer? Primeiro que toda e qualquer, mais uma vez, a sanha do governo em querer arrecadar, e agora se associa com a Globo, porque isso, quando você cobra tributo do streaming, você está atrapalhando uma série de outros segmentos, entre eles redes sociais, para ajudar a Rede Globo e a Netflix. Esse é o objetivo final desse PL, que entrou em pauta hoje. Eu, inclusive, conversei com o presidente Arthur Lira. O relator dessa matéria é o deputado André Figueiredo, que é um grande parlamentar, até eu admiro. Ele é do PDT do Ceará. Só que está defendendo o interesse, claro, da Rede Globo Televisão, que tem aqui seus lobistas, não é? Seus representantes de relações institucionais junto com o Congresso, que já vinha pedindo isso ao presidente Arthur Lira há um ano. Eu pedi ao presidente, tira de pauta. Ele falou, Sócrates, eu tenho que atender os pedidos do Lira. O André Figueiredo vem me insistindo com isso há um ano. Eu pautei. Mas eu não tenho compromisso do mérito. Faço o trabalho de vocês e tentem derrotar no voto. Eu falei, presidente, eu não gostaria que a cadeira da presidência, até porque se metesse no pedido de votos, para um lado ou para o outro. Se deixar a gente trabalhar, eu tenho convicção que a gente vai derrotar isso no plenário. Porque não dá para nós estarmos legislando o interesse de um canal de televisão ou de um segmento em detrimento de outros. Mas isso é tão escancarado, deputado, porque você... Sabe o que eu pensei hoje? Quando eu vi essa notícia, eu falei assim, gente, se um Congresso está pautando algo assim, esse país já acabou faz tempo, porque não faz sentido nenhum. Não, olha só, eu acho que pautar é do jogo da democracia, porque todos... A Globo é um importante veículo de comunicação, tem os seus interesses comerciais, e ali é um lugar disso. O Congresso é o lugar dos interesses. O que não pode acontecer é da institucionalidade da casa, na figura do presidente ou de quem quer que seja, influenciar para o resultado ser pró ou contra. Isso, lamentavelmente, todos os segmentos da sociedade, Yuri, a gente tem aí montadoras de carro, fazem interlocuções com governamentais, o lobby, que é uma coisa, inclusive, que não é legalizado no Brasil. A gente fala lobby, até fica com medo. Lobby acha que é como se fosse algo negativo. Negativo. Né? Eu acho que a gente deveria mudar, deveríamos legalizar a figura de quem faz o lobby, que é uma coisa que acontece. Acontece extraoficialmente, porque não é legalizado no Brasil. É visto que aí você tem que colocar um nome bonitinho para a mesma coisa. Relações governamentais, é o cara que faz o lobby. Faz o lobby de todo segmento, porque aqui a gente vota o Congresso Nacional, não os poderes, tanto o Executivo e o Judiciário, a gente regulamenta, vota, aprova coisas da vida de todo mundo, de todas as pessoas, de todos os segmentos sociais. Deputado, eu não sabia que o lobby era uma coisa proibida, um nome feio, alguma coisa nesse sentido. Inclusive que, por exemplo, para mim, eu conheço pessoas que fazem lobby no Congresso Nacional, mas do tipo de uma causa. A causa do taxista, ou a causa do TDAH, o que quer que seja. São pessoas que vão lá, sem envolver dinheiro, vão influenciar com artigos, com estudos, com a vontade mesmo, tentando convocar uma audiência pública para que a população possa se manifestar, aquilo fique em ata. Então o nome lobby, para mim, era um nome natural do tipo assim, qualquer pessoa ou grupo pode se manifestar conversando com o seu parlamentar, o seu senador, não? Não, mas lobby no Brasil não é legal. Não é legal? Não é. Várias democracias, por exemplo, nos Estados Unidos é legal a figura do lobista junto ao Congresso Nacional. E eu acho que deveria ser, inclusive, quando tivesse dinheiro. Sim. Porque o pior é você ter um dinheiro não declarado. E um dinheiro declarado. Lógico, né? Nota fiscal, prestação de serviço, seja... Se não gosta do nome lobby, porque lamentavelmente no Brasil ficou ruim, aí nós temos um nomezinho bonitinho brasileiro, mas que deveria
deveria ser regulamentado como profissão, como uma coisa normal, não é? Relações institucionais, governamentais. Isso, para mim, é a coisa... Acontece na prática, só nós não aceitamos dizer que isso de fato acontece e nós não legalizamos isso. Eu acho que todo segmento deveria e pode ter, não é, essas relações com o Congresso, porque aqui decidimos a vida de muita gente. E não vejo problema nisso não, seja por setor que for, inclusive envolvendo dinheiro, desde que devidamente legalizado, declarado, pago tributo, tudo normal. Normal, eu também acho. Uma coisa que eu percebo também, deputado, eu queria saber a sua opinião. Muitas pessoas têm comentado acerca do posicionamento político ideológico da imprensa como um todo, né? A imprensa, inclusive, que boa parte dela arrumou briga com as redes sociais e ficam levantando, na minha opinião, essa bandeira. É como se fosse assim, a pessoa, ela vai falando muito sobre uma coisa, problematizando aquela coisa. Por exemplo, não existe um crime tipificado de fake news, que eu, inclusive, acho esse nome bem brega. Não existe. Assim, o boato, que é o nome mais correto, existe desde que o mundo é mundo. Fofoca. Fofoca, boato. E, inclusive, a pessoa ela tem o direito de acreditar na mentira se ela quiser, como muitas pessoas que são cegamente posicionadas, seja no espectro da direita ou da esquerda. Então, eu acho que também faz parte da liberdade. Agora, eu acho que a gente combate fake news mostrando a verdade, tendo a liberdade de você contrapor ideias, né? O que o senhor pensa acerca de uma frase que me veio essa semana, que é assim: eu acho que é ok se a Rede Globo for a favor do governo, a favor da esquerda e da ideologia e tudo mais, como tem se demonstrado bastante desde 2022 ou mesmo antes. Desde que seja explícito. Nós não fazemos mais jornalismo, nós fazemos uma pauta, nós temos uma linha de editorial e é assim que nós trabalhamos. Porque o que fica aparecendo é que vamos tentar influenciar com informações que nem sempre são verdadeiras, acusando os outros de fazer informações falsas e vamos sair aqui de bonzinhos, estamos fazendo um trabalho sério. O que o senhor pensa disso? A imprensa tradicional, e aí eu boto a Globo e outras juntas, está em desespero. Primeiro que fazer televisão, em especial no Brasil, é muito cara. Uma das televisões mais caras do mundo é a brasileira. Logo, até pela qualidade que nós temos de telenovelas, de jornalismo e etc. e tal, um país das dimensões continentais que somos, TV no Brasil é muito cara. E hoje eles estão vendo como uma grande ameaça as redes sociais. Você aqui com esse seu podcast e tantos outros no Brasil afora, hoje é muito comum, eu, por exemplo, só ligo televisão para ver jogo ao vivo de futebol. Deixa eu ver mais o que eu vejo. Programa específico, alguma coisa assim? Eu gosto, eu não vou fazer propaganda aqui, mas eu gosto de, no domingo, ter um programa para rir. Então eu quero alguma coisa para relaxar o domingo, para fugir da rotina. É só o que eu vejo. Eu só vejo essas duas coisas. Um programa de entretenimento no domingo, à noite, depois do culto que eu chego da igreja. E durante o dia, algum entretenimento no domingo eu também vejo. E futebol ao vivo. Tirou disso, eu não vejo mais televisão. Eu vejo podcast, eu vejo YouTube, eu vejo redes sociais. Acabou, não tenho mais tempo para televisão. Me ocupo no meu celular e ali está a minha vida. Até computador já faz um tempo, o laptop ou tablet, como você está usando, por causa da minha atividade. A gente tem um grupo de assessoria muito bom, eles fazem o que tem que ser feito em computadores e tablet, eu fico só com o celular resolvendo tudo. Então, assim, mudou a vida do brasileiro. O celular mudou a vida, o comportamento humano. É verdade. Não é só no Brasil, em todo lugar. E aí fica essas redes tradicionais, com o famoso jornalismo. Jornalista, dependendo do canal de televisão, ganhava muito bem no Brasil. Hoje eles estão vendo essa ameaça, perdendo espaço. Vem uma pessoa com podcast. Outro dia eu estava vendo um menino que é vascaíno, que é igual a mim, sofredor do meu time do Vasco, não é que, mas nós vamos melhorar, se Deus quiser, esse time ainda vai subir e vai ser campeão da Série A em breve. Mas eu estava vendo, eu acho que é o Cazé, que faz as transmissões e tem podcast, tem tudo. Sim. Que é um dos caras que mais ganham dinheiro com as redes sociais. E tem uma audiência cativa. Uma audiência extraordinária, que está assustando, inclusive, as redes de televisões tradicionais. Isso é o grande barato da internet, é a democratização da comunicação. Porque antes você tinha um governo que pagava para 5, 6 veículos de comunicação e esses veículos falavam o que o governo quisesse. Mantinha a isonomia da narrativa. Da narrativa. O que nós temos agora é informação descentralizada e distribuída, onde qualquer pessoa pode falar e mostrar imagens. Por exemplo, nós vimos recentemente a tragédia do Rio Grande do Sul, onde a Globo abertamente falou, então estou espalhando
notícia falsa aí que os caminhões de donativos estão sendo esbarrados e multados por excesso de peso, coisa assim. Sendo que uma hora depois estava lá ao vivo o SBT mostrando o contrário. E graças a Deus que foi o SBT, porque se fosse um neurotônico que tivesse lá, eles não iam acreditar, iam falar que era fake news de vocês. Mas como é o SBT, aí ficou um veículo a nível nacional contra outro. Não é? Por mais que o SBT não tenha o tamanho da Globo, mas aí acabou a narrativa de que era fake news. Porque tem uma relevância, os jornalistas são registrados, porque parece que só quem pode se comunicar nesse Brasil é quem tem um registro no Conselho Nacional de Jornalismo. Ora, informação, desde que mundo é mundo e o cidadão se comunica, a informação é uma fonte democrática. Qualquer um pode comunicar a sua forma, não é? Os primatas, talvez, os seres primatas se comunicavam com gestuais. Nós temos os nossos idiomas, a nossa forma de comunicar, e hoje a internet veio para revolucionar isso. E é muito bom que seja assim. Isso é democrático, cada um fala o que fala, acredita no que quiser e vai viver sua vida à sua forma. Isso é democracia. A gente viu recentemente que o dono do Twitter, não vou chamar de X, Twitter, todo mundo sabe o que é. O Elon Musk, ele peitou decisões autoritárias, consideradas autoritárias, por favor, eu sou pequeno, não me matem, não me peguem, consideradas autoritárias do ministro Alexandre de Moraes. Tá? Diz que liberou documentos que falava acerca de decisões onde o Twitter deveria censurar postagens e se passar, não, que você está infringindo nossas leis, ou seja, não dizer quem foi o mandante daquilo ali, e realmente é algo bastante grave. Tá? E a gente vê que depois que os deputados foram aos Estados Unidos fazer uma denúncia de que está havendo costurando-se uma censura no Brasil, veio uma pessoa conhecida mundialmente como Elon Musk, que vem há um mês batendo de frente com o ministro Alexandre de Moraes e denunciando essas coisas. Será que, primeiro, o senhor acredita que isso realmente esteja acontecendo, que há uma coisa disfuncional acontecendo com relação à liberdade de expressão? E segundo, essas pessoas, como o parlamento norte-americano e também, no caso Elon Musk e outros influenciadores internacionais, estão fazendo um papel que poderia ser do nosso Senado. O que o senhor pensa sobre isso? Concordo que temos censura já no Brasil, censura produzida pelo Poder Judiciário, em especial na figura do ministro Alexandre de Moraes. Hoje isso já é um consenso, já tem até diálogos entre ministros do STF de exageros que houveram. Há uma quebra do devido processo legal, não há individualização de penas desse 8 de janeiro, ou seja, há uma série de fatos produzidos pelo ministro Alexandre de Moraes que são erros jurídicos, erros constitucionais e exageros que beiram e ferem totalmente a liberdade jurídica, a liberdade de expressão das pessoas. Haja vista o inquérito não ter participação no Ministério Público, correr em sigilo, ninguém sabe, os advogados... A OAB já se manifestou, porque o advogado não consegue defender seus clientes, o que é uma garantia basilar constitucional, que o advogado tem total liberdade para agir, porque você pede um inquérito, está lá, segredo de justiça não se sabe do que a pessoa é acusada. Eu vou defender do quê? O advogado fica totalmente cerceado de fazer a defesa do seu cliente. A OAB já se manifestou contrário, esses inquéritos do fim do mundo, que nunca acabam, inquéritos sem participação do Ministério Público, ou seja, tudo errado à luz da nossa Constituição. E, além disso, agora interferindo na questão de liberdade de expressão. E aí o empresário Elon Musk, que já deixou isso muito claro com as suas manifestações públicas, eu tenho convicção de que os outros, porque são mais alinhados à esquerda, o outro empresário lá do Facebook, do Twitter, o Mark Zuckerberg, do Instagram e Facebook. Esse aí não falou porque eu acho que ele é meio de esquerda, mas também recebeu ordens para tirar coisas do ar sem o devido processo legal, sem se respeitar, do ministro Alexandre de Moraes, porque nós vivemos um período de exceção. Na figura do ministro Alexandre de Moraes, ele decidiu enfrentar alguém que foi antissistema, chamado Bolsonaro, na presidência da República, que também entrou numa rota de colisão, que eu não sei, talvez se ali foi a decisão mais prudente naquele momento, talvez não tenha sido, e aí virou uma guerra, um cabo de guerra entre o ministro Alexandre de Moraes e o presidente Bolsonaro, que já não é mais presidente há 2 anos, e ele continua
fazendo esse cabo de guerra. Quem ganha com isso? Ninguém. Só quem perde são os brasileiros, que estamos vivendo uma pré-ditadura do judiciário ou diretamente uma ditadura, não se respeitando devido ao processo legal, a Constituição nem nada. Hoje, graças a Deus, já começa-se a haver reações, não só internacionais, como do Elon Musk. Elon Musk, né? O meu sotaque de inglês é horroroso, mas Elon Musk. Eu prefiro o seu sotaque de inglês. Do empresário Elon Musk, temos a reação da própria OAB e temos já num consenso no mundo jurídico, pessoas falando, o ministro Alexandre de Moraes se excedeu em vários momentos e eu começo a ver que aparentemente ele mesmo já percebeu, tanto é que nessa semana, ontem, mandou soltar o policial, o comandante, na época do 8 de janeiro aqui, tardiamente, mas em tempo. Tomara que não morra mais ninguém que deveria estar solto, como foi o caso do Clezão, sim, que já deveria estar solto antes. Ele poderia até ter vindo a óbito na casa dos familiares, no hospital, nunca lá dentro, sob cuidado do Estado. Sim. Alguém é responsável por essa morte e esperamos que outros inocentes que não tiveram condições de responder seus processos individualizados, porque estão sendo julgados como gado, na manada. Julga Ctrl-C, Ctrl-V no processo. Os advogados não têm acesso, porque é tudo segredo de justiça, e são condenados a pena superior a de traficante. As pessoas são condenadas acima de 16 anos de cadeia, o que é um absurdo, não existe parâmetro nenhum na legislação. E espero, o quanto antes possível, o Congresso Nacional ter vergonha na cara, e aí eu me incluo junto, tá? Depende muito mais do Senado do que da gente. Entendo. Para nós votarmos uma anistia a todos esses exageros e desequilíbrios e arrombos constitucionais e jurídicos que foram perpetrados pelo ministro Alexandre de Moraes. Nós precisamos, a maior covardia que é do Senado, e aí a gente tem que também fazer um meia-culpa e uma meia-defesa. Por quê, deputado? Porque nós temos ambas casas no modelo muito presidencialista, não é? O modelo presidencialista do Brasil, tanto o presidente da República como as duas casas, nós não conseguimos pautar. A pauta não é de um colégio de líderes. Não a pauta é de um só, de um homem só. A pauta é decidida pelo presidente, tanto do Senado quanto da Câmara. Os modelos das duas câmaras brasileiras, né, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal como casa revisora, elas são modelos presidencialistas. O presidente é que pauta ou não. Isso empodera muito a figura do presidente. Eu entendo a lógica porque é assim. Entretanto, acho que isso acaba enfraquecendo a ponto disso. Nós não vamos ter... porque o presidente fica num CPF. A pessoa para decidir isso. E aí, normalmente, ele tem algum tipo de comprometimento com o outro poder e acaba não pautando o que está acontecendo. Somente quem poderia pautar um impeachment ou qualquer tipo de sanção contra algum ministro ou algum ministro do STF seria o Senado, que enquanto tivermos esse modelo tão presidencialista nas casas, nós não veremos isso acontecer, eu acho que, infelizmente. Falando em modelo presidencialista, não está meio desigual esse presidencialismo, entre aspas, exercido dentro das câmaras, por exemplo? Porque eu acho que existe... A Câmara e o Senado podem derrubar o veto de um presidente. Sim. Se tiver uma maioria, não sei se é qualificada... Não, maioria simples. Para derrubada de veto é maioria simples. Mas aí eu penso o seguinte, por exemplo, tudo bem, o presidente da casa, que tem o seu poder supremo de pautar ou não, ele poderia ser derrubado se 50% dos deputados ou senadores mais um falasse assim, não, então, você vai pautando, mas se a gente conseguir assinaturas aqui a favor de pautar uma demanda de 50% mais um, eu não sei se é a maioria simples ou absoluta, que eu não lembro mais, é assim. E deveria ser... Se o senhor é a favor desse tipo de reforma, e pegando o gancho também, aproveitando o nosso curto tempo, existe também, não sei se é uma PEC ou uma PL, acerca de limitar as decisões monocráticas, ou seja, também decisões do Supremo Tribunal Federal deveriam passar pelo colegiado, ou seja, todo mundo assina, todos os 11 ministros assinam. O que o senhor pensa sobre isso? Bom, vamos lá. Primeiro, a questão interna corporis da Câmara e do Senado nas figuras dos seus presidentes. Esse modelo foi, com o passar do tempo, no regimento interno, se aprimorando e dando mais força ao presidente da Câmara. Todo presidente que senta quer ter mais poder de decisão. É natural, o ser humano é assim. Sim. Só que é uma casa colegiada. Eu acho que nós vamos precisar, em algum momento, ter maturidade de algum presidente que chegará,
de discutir isso e dar mais pluralidade. Não tirar do presidente todo o poder, até porque senão não serve para ser presidente. Porque o presidente tem ônus e bônus. A gente fica olhando os bônus, neste caso. A pauta é dele, bônus. Mas você lidar com 512 colegas no dia a dia não é uma coisa muito fácil. Então ele precisa ter algum poder de caneta também. Eu entendo essa circunstância. Certo. Mas acho que quando você dá superpoderes a um sobre detrimento dos 512, eu acho que isso precisa de uma revisão. Em algum momento, a gente vai precisar de ter um presidente com a grandeza suficiente de buscar um reequilíbrio nisso. Mudar isso não é nem constitucional, é regimento interno da Câmara. A gente precisa discutir isso em algum momento, num colégio de líderes, numa eleição de um presidente que comece a entender algumas questões dessa para a gente mudar. No Senado, imagino que seja igual, não conheço totalmente o regimento do Senado, mas imagino que seja semelhante o problema que nós temos hoje na Câmara. Com relação à outra pergunta que você fez, era a PEC ou PL do fim da decisão monocrática. Decisão monocrática ficariam proibidas. É colegiado Deixa agora. eu dizer. Isso foi uma pauta, inclusive, da oposição no Senado. Eu entendo que nós teríamos outras pautas prioritárias para fazer o enfrentamento desse desequilíbrio entre os poderes, em especial da usurpação de competência do Poder Judiciário. Eu acho que a PEC da decisão monocrática, isso vai muito viés. Tem pessoas que, numa decisão monocrática do STF ou de STJ, eles corrigiram alguma injustiça. Uhum. Eu não iria por este caminho, não. Eu posso até votar, não me debrucei sobre esse texto ainda para definir meu voto, mas eu acho que a gente teria outras PECs ou outros projetos de lei para enfrentar o Poder Judiciário e corrigir essas deformidades. Eu acho que o instrumento da decisão monocrática, em alguns momentos, pode ser bem funcional. Apesar de que, nos últimos tempos, a gente vê os grandes poderosos saindo de prisões com decisões monocráticas, o que nos preocupa. A impunidade, muitas vezes, vem também por essas decisões monocráticas, o que não deveria acontecer. Entretanto, é um assunto que eu ainda não estou maduro para te responder, mas tenho convicção de que não é o melhor instrumento para a gente resolver o problema dos desequilíbrios de poderes. Porque eu vejo o seguinte, é uma casa que é reduzida. Seriam 11 ministros. E ninguém é eleito. E ninguém eleito, cara, e ninguém eleito. E às vezes passa pelo voto. Pelo voto popular, pelo escrutínio público e tudo. E eu fico vendo assim que seria muito mais fácil que fosse feito algo nesse sentido, através de um colegiado, que é muito difícil. Falar assim, cada decisão feita na Câmara ou no Congresso Brasileiro tem que passar pela assinatura dos 513. Isso é impossível. Agora 11 já é uma coisa a se pensar. Só esse adendo que eu queria dar também. O senhor acha, então, com relação aqui, última pergunta, parte do povo, e aí eu vou ser um pouco crítico aqui, a gente viu recentemente que teve uma manifestação do presidente no Rio de Janeiro, presidente Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro, Rio de Janeiro, tudo. E algumas pessoas dizem que isso, para mudar a sociedade atual, isso não seria tão efetivo. Que talvez o mais efetivo fosse pressionar, por exemplo, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, para que algumas medidas que o povo clama, como, por exemplo, um dos clamores popular seria o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, ou algo que fosse discutido assim, pudesse avançar. O que isso acredita que a população possa fazer efetivamente para que essas pautas possam avançar? Nós temos claro na nossa Constituição e claro na história mundial que todo poder emana do povo. O povo pode muito, muito. Aliás, os poderes só vêm porque existe o povo em que decidem, seja o modelo que for, no nosso caso, graças a Deus, a democracia, seus representantes, sua forma de governo, etc. e tal. O problema é que, muitas vezes, o dia a dia do povo, o que se resume? Eu quero trabalhar, cuidar do sustento da minha família e o resto da política que se exploda. E ele esquece que, como nós falamos aqui já ao longo desse podcast, que a nossa vida é afetada diretamente pelas decisões de quem está nas posições de poder. Aumento de carga tributária, você paga mais imposto, você aumenta seu custo de vida. Quando o modelo econômico não é bom, a inflação volta, que é o que nós estamos vivendo agora. O pessoal tendo que pagar arroz, saquinho de arroz 5 quilos acima de R$40. Não é feijão caro, verduras, tudo disparando o preço. Por quê? Porque é uma série de erros nas questões macroeconômicas. E quando isso acontece, afeta a vida do brasileiro no dia a dia.
E, assim, tristemente, nós brasileiros somos um povo muito pacífico. Eu morei 8 anos na Argentina. Por muito menos na Argentina, o povo já tinha parado a cidade de Buenos Aires e para frente da Casa Rosada. É panelaço, é paulaço, é tudo. No brasileiro é muito pacífico. Ele vai aguentando. Demora ali. muito esgotar a nossa paciência. E a gente precisa entender que não é a caneta de um ministro A, B ou C do STF que vai intimidar a capacidade do povo se indignar e se manifestar. Nós, brasileiros, precisamos nos manifestar. Muito diferente daquilo que a esquerda fazia, que era movimentos pagos por sindicalista. Não, povo. O povo, quando se indignar com alguma coisa e ir para as ruas, a única coisa que mete medo em pessoas que têm cargos de autoridade é a manifestação do povo. Quando tem povo na rua, quando tem gente reclamando, as figuras de autoridade, sejam eu como um deputado, seja um ministro do STF, seja um membro do Poder Executivo, isso incomoda, porque isso demonstra insatisfação. E o que o poder público, qual é a função final do poder público, para finalizar aqui nosso bate-papo? A função final do poder público é a satisfação de uma sociedade. Quando essa sociedade vai para a rua, se organiza e demonstra insatisfeito, esse poder público ou precisa uma autorrevisão e mudança urgente, ou esse poder será engolido pelo próprio povo, que é de onde emana todo o poder. Isso está, inclusive, na nossa Constituição. Então, está aqui nesse final, aproveitar e te agradecer pelo belo trabalho de vocês aqui no Neurotônico. Acompanho Obrigado. sempre o trabalho de vocês de formação, de consciência cidadã, de falar aos brasileiros de que nós não podemos ter medo de ninguém, seja quem for. Nós precisamos, toda vez, nos organizarmos cada vez mais como sociedade e entender que o poder de uma nação soberana é o povo. E aqui no Brasil nós não vamos abrir mão disso, seja contra quem for e contra com quem tiver que ser. E pode ter certeza que existem parlamentares, membros do Poder Executivo que sempre estarão ao lado das pessoas que democraticamente quiserem manifestar o que pensam, mesmo que divirjam de mim. É direito delas e a gente tem que aprender a valorizar muito isso na democracia brasileira. Perfeito, deputado. Quero agradecer muito sua participação, tá? De ter aceito o nosso convite. Foi um papo muito prazeroso e espero em breve poder tê-lo novamente para a gente discutir outros temas Parabenizar também. você, Yuri, agradecer você pelo convite, a todos que fazem o Neurotônico com essa realidade, toda a sua equipe maravilhosa. Valeu. E dizer que é muito bom estar com vocês e é muito bom saber que nós vamos continuar tendo gente como vocês que levam o cidadão a pensar, a refletir, a amadurecer para a gente viver uma democracia melhor. Muito obrigado. E você também, obrigado pela sua audiência. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar muito esse vídeo. As redes sociais do deputado já estão aqui na descrição do vídeo. Então é isso. Vejo vocês no próximo podcast Neurotônico. Valeu, até logo e tchau, tchau.